É, meu amigo, humilhação merecida. O Santos foi humilhado, destruído pelo Mirassol e mereceu passar por isso, tá? Eu não vou passar pano, não. Então fica comigo que depois da vinheta a gente conversa. Bora lá. Fala, do Peixão. Não tá nada beleza, né? Mas vamos falar aí, né? Da derrota do Santos, humilhante para o Mirassol. Cara, o Santos não pode, o torcedor do Santos ele não pode ter um minuto de alegria, né, cara? É impressionante, mas vem logo na sequência, quando a gente acha que o time vai engrenar, que vai conseguir desenvolver alguma coisa, algo de errado não acontece, não, algo de errado não está certo, e o Santos vai lá e consegue destruir qualquer tipo de animação por parte do torcedor. Depois de uma vitória muito boa e muito grande diante do Flamengo no meio de semana, o Santos vai enfrentar o Mirassol com salto alto, com escolhas péssimas do treinador. Tudo que o Kleber de Xavier acertou contra o Flamengo, ele conseguiu destruir contra o Mirassol, assim, escolhas péssimas, sabe? Sem consistência nenhuma, não tem nada, não tem leitura de adversário, parece que se dedicou a ler apenas o Flamengo, assim. E a postura do Santos como um todo, não só o Kleber Xavier, que sim, óbvio, eu não vou tirar o mérito do Mirassol, eu não sou canalha, né? Porque o Mirassol acabou com o Santos, destruiu. O terceiro gol do Mirassol, cara, foi assim, um gol sem tirar nem pôr, um gol humilhante, da concepção até a finalização. O gol do Christian foi um espetáculo e a provocação que ele fez ao Santos e ao Neymar foi maravilhosa. É isso, futebol é isso, cara, e a gente tem que saber lidar quando o nosso time toma uma taca dessa de maneira merecida e para dar um choque de realidade. Porque um futebol de alto nível, ele demanda consistência. Não é só se preparar para jogo grande. Porque hoje era um jogo dado contra um jogo pequeno, né? Contra um adversário mais fraco. Mas que faz um campeonato de almanaque. Para a realidade deles, é um campeonato espetacular. E o Santos entrou de salto alto. A postura do Santos foi de salto alto. Mas eu vou falar sobre isso e eu tenho que fazer a inserção da Fute Fanatics. Hoje o Etoys é bem de leve, tá? Aqui, ó, aqui a camisa do Santos, aqui a que jogou hoje, a camisa da derrota. Etoys, hein? O Etoys bem mirrado. Mas vai lá na Fute Fanatics, tá? Você pode adquirir todos os produtos da loja com 7% de desconto no meu cupom, que é Peixão na Fute 7. Peixão na Fute 7 é o cupom de descontos que eu tenho, que você pode colocar produtos de todos os departamentos da loja, não só de Santos, tá certo? É só ir lá. Inclusive essa blusa que tá aqui atrás é de lá, ó. Deixa eu até pegar aqui. Tá pendurada aqui. Deixa eu pegar aqui, passar por cima aqui do cabo, só pra mostrar pra vocês. É uma blusa da New Era, cara. Grossa pra caramba, pra frio. Deixa eu mostrar aqui. Bem bonita. Ela é do Dodgers. Opa, deixa eu tirar aqui. Do Los Angeles Dodgers. Da MLB. Tá? Major League Baseball, camisa, uma blusa muito bonita, original da New Era, tá certo? Você pode adquirir lá com 7% de desconto em toda a loja. Peixão na Fute 7 é o meu cupom, clicando no primeiro link da descrição ou no QR Code aparecendo aqui na sua tela, tá? Só clicar e ir lá para Fute Fanatics. Bom, vamos lá, vamos analisar a derrota do mesmo jeito. Para quem viu o meu último vídeo, só para corroborar com ele, você pode ter certeza que segunda-feira o senhor Craque Neto e esses outros analistas aí que fizeram vista grossa ou inventaram coisas estapafúrdias sobre a vitória anterior, eles vão dedicar bom tempo pra falar do Santos, tá? Aí vai ter, o Santos não merece passar por isso, o Neymar foi relapso e o caramba, a gente vai chegar lá, tá? Agora vai ter, então por isso que eu falo, presta atenção no que você consome. Mas vamos falar da derrota do Santos, tá? Pra mim, desde a escalação que de verdade, eu não entendi as escolhas. O Santos jogou muito bem de uma maneira contra o Flamengo. Por que caralhos o Kleber Xavier resolveu que era o jeito errado de escalar contra o Mirassol? O que ele entendeu do jogo do Mirassol? O que ele entendeu? O Mirassol fez totó com o time do Santos, cara. Assim, a apresentação, eu vou ter que entrar na parte individual. A apresentação do Pituca, do Igor Vinícius e do Zé Ivaldo, assim, são catastróficas. A do Pituca, então, foi provado hoje, provado, né? Apesar dele ter entrado bem contra o Flamengo, foi provado hoje que o Pituca ele não tem condições psicológicas de vestir a camisa do Santos.
Ele se esconde do jogo o tempo inteiro. É o tempo inteiro escondido. E olha que ele jogou durante o 0 a 0. Ele não pega na bola, ele se esconde atrás dos adversários. E, cara, eu não entendo por que o Kleber Xavier... O que ele achou que ele ia inovar mudando o lateral? Botou... E eu falei, hein? O Igor Vinícius é fraco, gente. Ele é fraco, ele é um jogador fraco, ele erra muito mais. O Igor Vinícius errando passe de 2 metros, de 3 metros, errando bote. Só teve um lance bom do Igor Vinícius no jogo. Uma que o Zé Ivaldo faz uma cagada e tropeça na gravidade. A bola tava muito redonda, o Zé Ivaldo tropeça, não consegue fazer jogada, o Igor Vinícius faz a cobertura. Só. De resto, o Igor Vinícius não fez uma ultrapassagem decente, não fez um cruzamento decente, não conseguiu trocar passes decentes quando o time ia pro ataque. Nada, nada, nada. Tá certo? Então, eu até entendo que o Roleiser era o titular, voltaria ao time, sairia o David Washington pro Neymar jogar de falso 9. Isso a gente entendeu. Essa escalação, tudo certo. Mas eu não entendi de verdade botar o Igor Vinícius titular nesse jogo. O time tava acertado. Tava acertado com o Baço na zaga, né? Tava acertado com o Escobar de lateral direito. E tava acertado com o Rincon de volante ao lado do Zé Rafael. Por que ele resolveu botar o Pituca de volante hoje? Mesmo entrando de camisa 5, tá? Então hoje o Pituca provou que nem de camisa 5 ele tá prestando. Porque era uma insistência por parte do torcedor pedindo, pô, joga de primeiro volante, joga de primeiro volante. E hoje de primeiro volante ele não conseguiu dar uma cobertura, ele não conseguiu chegar no ataque pra trocar passes. Ele sobrecarregou o Zé Rafael até o talo. Ele sobrecarregou completamente o Zé Rafael. Agora, o que o Kleber fez com o Souza hoje e as escolhas que ele fez para substituições, meu Deus do céu, cara, eu não entendi nada do que ele fez, nada. Então eu pego tudo que ele acertou no jogo anterior e foi muito elogiado aqui, então eu tô bem tranquilo para fazer a crítica. Foi muito elogiado, a leitura de jogo, se preparou para aquele jogo. Parece que o Santos ficou estudando só jogar contra o Flamengo por um mês e não pensou que depois do Flamengo tem continuidade, você tem outros jogos para disputar. O que o Kleber fez para estudar o Mirassol? O que ele entendeu do jogo do Mirassol? Cara, nada, nada, nada. Foi encaixotado pelo Mirassol. E outra, o Guanais, cara, ele encaixotou o Neymar entre os zagueiros e os volantes. O Neymar tinha que sair para buscar a bola. Beleza, falso 9. Mas quando o Santos tinha a bola no primeiro tempo e chegava, e o Roleiser fez uma noite bem ruim, tá? Vou chegar lá, assim, eu vou dizer que alguns que foram bem, eu vou defender poucos. Na maioria foi todo mundo muito mal, tá? Mas assim, o Roleiser chegava ali pra armar e tal, encostava o Barreal e o Guilherme, que também foram mal, e o Neymar, ele estava preso entre dois zagueiros, os dois zagueiros, o João Vitor, que fez uma partidaça, mas acabou sendo expulso uma cotovelada com 3 a 0 contra na nuca do Neymar. Eu não entendi, né? Fazer uma partidaça entre o João Vitor, o Gemes, o Neto Moura e o Danielzinho, que é um baita volante, tá? O Neymar ficou preso nesse meio dos 4 ali. E o Kleber não conseguiu ver. Eu tô vendo da TV, mano. Eu não tô em campo. Eu tô vendo da TV e dava pra ver isso aqui. Desde o comecinho do jogo. O Neymar preso entre os 4. Não tinha uma marcação individual, mas tinha um bloco fechado no Neymar. Eram 4 caras. E o Kleber não conseguiu perceber. Tudo bem. Porque assim, como ele foi feito isso, o que você pensa? Bom, primeiro tempo ficou encaixotado. Vou tirar ele dali do meio da área, dentro de falso 9, e vou colocar um cara pra brigar por isso. Por quê? Porque o Guanais entendeu que você encaixotar o Neymar ali naquele espaço, ele não tem mais a mesma mobilidade de antes, ele vai ficar suprimido. Ele olhou o jogo contra o Flamengo, cara. O Flamengo, que tava com a bola, cedeu espaços para que o Neymar construísse. Nesse jogo, o Guanais não cedeu espaços. Então ele suprimiu o Neymar naquele meio, que fez uma partida ruim. Encontrou um lance ou outro, encontrou um passe ou outro, mas errou bastante, errou saída de bola, errou chute. Ele teve uma chance de fazer um belo gol ali no segundo tempo, mas já tava... A porca já tinha entortado o rabo, tava 2 a 0 já, ele vai entrando pelo meio ali, fazendo uma tabela e quase faz um belo gol. A zaga do... Acho que é o próprio João Vitor que acaba afastando o lance, mas foi muito pouco, tá? Embora você saiba que quando o Roleiser e o Neymar têm a bola, alguma coisa pode acontecer, por mais que eles estejam abaixo. Então eu entendo deles não serem substituídos, tá? Pra mim tá tudo certo aqui. Mas tá ainda abaixo. Mas eles ainda encontram um passe, eles ainda encontram uma alternativa de jogo pra abrir o jogo. Mas o que o Kleber fez? Ele quis partir pra um jogo físico contra um time físico. Meu irmão, enfia técnica nesse time.
E eu vou te provar com isso conforme o jogo vai passando. Mas vamos lá, primeiro tempo. Se não é o Brasão, o Mirassol tinha saído pelo menos com 2-0, tá? Pelo menos com 2-0. O Brasão, ele não teve culpa nenhuma dos 3 gols. Nenhuma, tá? Primeiro gol, eu acho que foi falha de marcação primeiro do Zé Ivaldo e depois do Escobar, que entrou no lugar do Souza, que até agora eu não entendi. O Souza foi o melhor jogador de linha do Santos no primeiro tempo. Foram ele e o Zé Rafael. Foram os 2 melhores jogadores de linha do Santos no primeiro tempo. Só. Todo mundo muito mal. Os 2 eram os melhores. E o Kleber tirou os 2. Ele tirou os 2. Ele tirou o Souza para colocar o Escobar. Em vez de tirar o Igor Vinícius, tava fazendo um péssimo jogo. Ai, nossa, não quer queimar o jogador? Então você queima o time. Foda-se o time. O importante é não queimar o atleta. Péssimas escolhas do Kleber hoje. Péssimo. Isso por isso que a gente chama de estagiário, por isso que muita gente fala nisso. Porque parece que ele não se prepara pro jogo que ele vai enfrentar. Tem acertos? Tem acertos, tá? Não é só erro, não é só cagada, mas hoje é inexplicável, cara. A leitura de jogo tava dada. A leitura de jogo tava dada pelo VH. O VH falou, fez uma leitura de jogo concisa, simples, acertada, mostrou. Ó, o Mirassol faz isso. Pô, cara, Kleber, quando você for se preparar pra um jogo do Santos, olha a análise do VH lá no canal da QTV. Vai lá, dá uma olhada. Não tô falando ele, olha, ele sabe muito mais do que você. Ele sabe. Mas, pô, dá uma olhada pra você ter um panorama diferente. Dá uma olhada, cara. Ele analisou certinho. O jeito que o Mirassol joga, o jeito que o Mirassol, quando tem a bola, o que faz, o jeito que o Mirassol ataca em bloco, de como o Mirassol se porta defensivamente. Óbvio que um time pequeno, que é o caso do Mirassol, que mereceu vencer, diga-se de passagem, ele vai tentar encaixotar seus melhores jogadores, ele vai tentar minar o que seu melhor jogador pode fazer. Óbvio, ele vai pensar nisso. Não vai jogar franco como o Flamengo vai jogar. Porque vai tentar vencer, vai tentar jogar dentro das suas dificuldades, do mesmo jeito que você se preparou para enfrentar o melhor time, que era o Flamengo. O Mirassol se preparou para um time que tecnicamente, aparentemente é melhor do que o deles. Então eles se preparam para isso. Eles são franco atiradores. O Santos tem que saber o que fazer quando tem que mandar num jogo. E o Santos não sabe. Parece que para mim, no meu modo de ver, a sua limitação é aí. Quando você precisa propor jogo, mandar num jogo, você não sabe. Vide as vitórias. O Santos jogou mandando no jogo contra o Botafogo. No jogo contra o Vitória sofreu, apesar da vitória. No jogo contra o Fortaleza sofreu, apesar da vitória. Tomou muito mais finalizações. No jogo contra o Flamengo venceu, mas sofreu também. Embora eu acho que na postura geral o Santos foi melhor porque sabia trabalhar melhor quando tinha a bola nos pés. Mas quando o Santos precisa propor jogo, não conseguiu. E hoje, nem quando foi suprimido na defesa, conseguiu. O Mirassol teve muito mais escapadas e finalizações do que o Flamengo conseguiu diante do Santos. O Mirassol era muito mais correto, muito mais preciso quando tinha que finalizar. E finalizou de tudo quanto é jeito, de fora da área, de média distância, de perto do gol, de cabeça. Então tinha um leque de possibilidades do ataque do Mirassol diante do Santos. Um leque. E ele foi muito utilizado, cara. Os números, nesse caso, corroboram com isso. O Mirassol teve 16 finalizações contra o Santos, apenas 2 para fora. O Santos teve 7 finalizações, 6 para fora. O Walter fez uma defesa no jogo. É um absurdo, cara. É um escárnio. A postura do Santos diante do Mirassol. É um escárnio. Ah, a cachorra tá latindo porque chegou visita na minha casa. Vou dar um safanão aqui. Pronto. Enfim. A postura foi muito ruim. O Santos mereceu perder. Mereceu ser humilhado. Tá? Mereceu ser destruído. O que o Mirassol fez com o Santos foi assim, foi um tapa na cara para mostrar que soberba não leva a lugar nenhum. Um campeonato longo, ele demanda consistência. Consistência. Você tem que ser consistente. Óbvio que você vai tropeçar aqui e acolá. E essa derrota não foi um tropeço. Essa derrota foi uma humilhação. Um tropeço jogo difícil. Um tropeço é o que o Flamengo teve diante do Santos. Foi um tropeço. Uma derrota que o outro foi superior em determinados momentos do jogo, conseguiu vencer. Ali é um tropeço. O que o Santos teve contra o Mirassol foi uma humilhação, foi uma surra. O Mirassol deu uma surra no Santos. De tudo, tá? De trabalho, de disciplina, de empenho, de tática, de técnica. Tudo.
tudo, todos os gols do Mirassol foram porque eles mereceram fazer os gols. E eles mereciam fazer mais gols. Se não é o Brasão hoje, o Santos sairia com 5-6-0 contra. Tranquilamente. Tranquilamente. A grande e única chance que eu considero boa do Santos foi a falta que o Neymar bateu um pouco por cima do gol. Que é o que eu acho que foi escanteio. A bola desviou levemente no jogador do Mirassol. Mas eu acho que ela vai bater na trave se ela vai na direção do gol. Acho que foi a única chance que fala. Essa foi uma chance. É muito pouco. Né? E aí eu fico me perguntando, por que não entrou o Gabriel Bontempo? Por que entrou o Tassiano no jogo de hoje? O que o Tassiano faz? O Santos conseguiu ficar em campo com 3 Tassianos. O Tassiano, o Pituca e o Igor Vinícius. O Santos conseguiu isso. Parabéns. Nossa, Kleber, hoje você tá de parabéns, cara. O Tassiano, ele pediu, implorou, preciso jogar do lado esquerdo. Hoje ele provou que não joga bem do lado direito, não joga bem centralizado, não joga bem do lado esquerdo, não joga bem como volante, não joga bem como meia. De novo, eu reafirmo, tá? Quero dar parabéns a quem, né, ao presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que concordou em pagar 32 milhões de reais pelo Tassiano de 30 anos, que nunca jogou merda nenhuma na vida dele. Eu quero dar parabéns, porque assim, tem que ser muito, muito incompetente para dar andamento nisso. Que leitura foi feita para essa contratação? Você tem que preencher suas dificuldades com técnica. Sabe por quê? Porque no momento do jogo, se você percebia mesmo, assim, o Neymar não estava bem, o Roleiser não estava bem, ninguém estava bem, tá? Num contexto geral, a maioria dos jogadores estavam bem. Mas você vê o Neymar correndo para tentar criar jogo, volta lá na defesa, tenta pegar a bola. Você vê o Roleiser buscando o jogo para tentar construir jogo. Você vê o Barreal buscando o jogo. Você vê o Robinho Júnior, que acabou de subir, buscando bola para tentar construir jogo. O Tassiano se esconde atrás de zagueiro. Ele toca a bola errado e ele se esconde atrás de algum defensor para não receber a bola. Ele errou todos, 100% dos passes que ele tentou fazer. Não é porque a bola acabou no pé do jogador do Santos que ele acertou. Teve uma jogada no segundo tempo, cara, que assim, eu quase tive uma síncope. Está sendo a tabela bem feita, né? Uma das poucas que conseguiu, a bola passou pelo pé do Tassiano. Ele queria virar a bola no Igor Vinícius. Ele conseguiu tocar para trás do Igor Vinícius. O Igor Vinícius estava passando, ele tocou para trás, nas costas. A confiança dele, assim, é deprimente. O Igor Vinícius é outro. Ele não conseguia acertar passe de 3 metros. Ele deu um passe pro Robinho Júnior, cara, que eu fiquei com vontade de bater minha cabeça na parede. O Robinho Júnior do lado dele, ele deu um passe, ele deu uma bicuda pra frente. O cara tava 2 metros dele de distância, ele errou o passe. Por que ele jogou o jogo inteiro? O que ele fez de bom no primeiro tempo que ele tenha jogado... ele fez aquela cobertura na cagada do Zé Ivaldo, né? Mas que ele tenha feito de bom, de benéfico pro time no primeiro tempo. O Souza fez uma partidaça. Ninguém se criou pelo lado esquerdo da defesa do Santos durante o primeiro tempo por causa do trabalho do Souza. No segundo tempo ele é premiado com a saída e a entrada do Escobar, que, infelizmente, acaba participando muito mal dos 2 primeiros gols do Mirassol. Eu nem culpo ele tanto pelo primeiro gol, o gol do Chico da Costa, porque o Chico da Costa passa pelas costas do Zé Rafael, o Zé Rafael deixa o jogo acontecer. Ele não marca, porque ele não acompanha. E aí fica o Escobar dobrado na marcação, ele fica com 2 caras para marcar. E ele tem 1,70m e 2 caras de 1,85m para cima. A bola acabou, o Chico da Costa foi muito esperto, leu muito bem o espaço, atacou o espaço e fez o gol, o primeiro gol. Né? O segundo gol, aí já, o Escobar e o Zé Ivaldo, né, que também fazia uma partida espetacular, que até agora eu não entendi. O Zé Ivaldo conseguiu em um jogo mostrar, caramba, tô com saudade do João Basso. Olha só o que aconteceu com a gente. E não precisa de zagueiro, né? Não precisa de defensor. O Gil voltou. Não precisa contratar pra zaga. O Santos tá pensando no ataque. Não precisa contratar pra zaga, né? Mas assim, pra falar propriamente de Kleber Xavier, para encerrar o Kleber Xavier antes de entrar em jogador a jogador, assim, a escalação, as 3 mudanças que ele fez não fizeram sentido nenhum diante do que foi apresentado no último jogo, a não ser que ele venha falar assim, olha, o Escobar sentiu, ele foi poupado, o Basso sentiu, ele foi poupado, e o Pituca entrou no lugar do Rincon porque o Rincon está cansado. Aí eu falo, tá bom, beleza.
tem uma justificativa. Porque se for só técnica, não faz sentido nenhum. Fisicamente, o Pituca não é superior ao Rincon. Tecnicamente, o Pituca não é superior ao Rincon. O Rincon busca mais o jogo. E, cara, a gente tá falando de um cara que, no segundo tempo, o Santos tomou 3 gols. Ele não teve culpa nos gols, tá? Eu acho que é um problema coletivo do que um problema individual no caso do Rincon, mas assim, o Pituca, ele sobrecarregou o Zé Rafael no primeiro tempo de uma maneira que eu acho completamente inaceitável para um cara que recebe quase um barão por mês. O Pituca conseguiu destruir tudo que o torcedor do Santos tinha por ele. Todo o carinho que o torcedor do Santos tinha pelo Pituca, ele vai destruindo a cada vez que ele pisa em campo. Ele faz uma partida razoável para 60 muito ruins. Faz mais de 2 anos, vai fazer, não, 2 anos não, minto. Faz um ano e meio que o Pituca não joga bem. Assim, até quando, cara? O que foi feito na leitura desse ano dele? Fala, não, fica aí, que você é importante. O que foi feito, cara? Até agora eu não entendi, de verdade, tá? Então as escolhas do Kleber Xavier, elas contribuíram e muito para que o Santos fosse humilhado pelo Mirassol. Porque ele escalou mal e mexeu absurdamente mal. Eu acho que a única mexida que eu entendi, falei, bom, o Robinho Júnior no lugar do Barreal, que foi o que ele fez contra o Flamengo. Tava 2-0 já contra, tá? E beleza, tá 2-0, ele tira o Rincon pra botar, o Rincon não, ele tira o Zé Rafael pra colocar o David Washington, que também entrou pessimamente, tá? O Robinho Júnior não entrou mal não, tá, gente? Ele buscou jogo, ele tentou fazer tabela, o jogo já tinha perdido, tá? Ele entrou pra ganhar minutos. Mas assim, driblou, sofreu faltas, tentou trabalhar bem no jogo, né? Mas, cara, um absurdo, tá? O gol do Mirassol, o segundo, a troca de passes, é muito bonita, muito bem feita, com o gol do Reinaldo, que inicia a jogada, o Mirassol fica trocando passes, o Gabriel encontra um passe muito bom pelo lado direito, a bola vem do cruzamento, o Zé Ivaldo fica plantando batata, o Escobar não vai marcar o jogador do Mirassol, ele cruza e o Reinaldo, que acho que ele tem 8 gols no Brasileiro, se eu não me engano, né, faz um belíssimo gol de cabeça, cara, o segundo gol do Mirassol, tá? 7 gols do Reinaldo no Campeonato Brasileiro. Merecidíssima vitória do Mirassol, tá? E o terceiro gol, cara, assim, é o gol da humilhação. Porque o Mirassol fica mais de 1 minuto com a bola no pé e o Christian dá aquele chutaço ali e comemora fazendo a comemoração do Neymar. Sim. Irretocável. Irretocável a apresentação do Mirassol. Que tinha feito um jogo bem difícil, bem sofrido contra o Palmeiras na última rodada. Conseguiu arrancar um empate num jogo que sofreu defensivamente, mas conseguiu arrancar um empate. Gol do Chico da Costa, que eu elogiei, falei, não, na Muquia o Mirassol foi buscar um fazedor de gols, que ninguém dava nada aqui, mas o cara faz gol. O Chico da Costa faz gol, e não é de hoje, tá? Já estamos falando dele no Futirinhas desde o Bolívar. Esse cara faz gol, esse cara é interessante, é um jogador para ficar de olho aí. Talvez não para ser um titular absoluto, mas um cara que vai marcar os seus gols, tá? A gente dá muito mais atenção para um Mastriani da vida do que para um Chico da Costa, mas enfim. E é isso, a vitória foi assim, cara. Aí no jogador, o Brazão, cara, ele passa incólume, tá? Apesar dos 3 gols, ele não teve culpa nos gols, cara. Talvez do primeiro gol ele poderia ter saído do gol. Talvez, né? Mas ele saiu bem do gol em outros momentos do jogo, né? Mas eu acho que o primeiro gol ali é muito da desatenção do Zé Rafael e da marcação não, né? Marcação dupla que o Escobar teve que fazer. O Chico da Costa leu muito bem o espaço, mérito dele de ler o espaço, entender a movimentação e aparecer por trás da defesa do Santos para fazer 1-0. O segundo gol, cara, aí é um mérito muito grande do Mirassol pela troca de passes, mas assim, uma empáfia do Santos, assim, uma falta de vontade, parece, sabe? De se movimentar, de aceitar o que já perdeu. Me deu aquela impressão dos momentos piores que a gente passou, tipo, tomamos um gol, agora já era, não dá pra reverter. E você vê poucos jogadores, por isso que eu falo do Neymar, por quê? Porque você vê que ele se incomoda com isso, ele briga com os caras, vamos correr, pressiona ali e tal. E os caras não fazem nada. É um ou outro. É muito passiva. A passividade do time do Santos realmente me incomoda muito, cara. Quando toma um gol, meu Deus do céu, acabou o mundo, não conseguimos nada e tal. Óbvio, a gente vem de um recorte recente de campeonato bom, né? Com 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Então, ok, pelo recorte. Mas vem de um histórico muito ruim. Não pode ser passivo desse jeito. Não pode o treinador aceitar tudo desse jeito como ele aceitou hoje e escolher tão mal. A leitura de jogo assim me dá nojo, tá? Igor Vinícius péssimo, péssimo. Ele é ruim, eu já falei que ele é ruim. Se esse cara jogar bem, eu vou ficar muito surpreso, porque ele é ruim e é ruim faz tempo. Ele é fraco.
Ele não tem. Ele parece que ele é muito dedicado, se esforça muito, mas assim, o Igor Vinícius, ele não limpa a chuteira do Escobar. Mas não limpa a chuteira. O Igor Vinícius é pior que o JP Sherman, que todo mundo ataca como se fosse um lixo. O Igor Vinícius não chega perto do JP Sherman. Recebe mais, é mais velho e mais caro. Parabéns, tá? Mas vamos vender o moleque, porque a gente precisa levantar dinheiro. Vamos vender um ativo que a gente queimou. Parabéns a todos os envolvidos, tá? Zé Ivaldo, não sei quem foi pior do lado direito da defesa do Santos. Se foi o Igor Vinícius ou o Zé Ivaldo. Eu acho que o Zé Ivaldo foi pior porque ele foi participação ativa em gols que o Santos levou. E assim, completamente desconectado. Ele sentou no banco, tudo que ele tinha mostrado de qualidade e um pouquinho de consistência pra gente foi por água abaixo. As últimas participações do Zé Ivaldo, assim, completamente atabalhoado. Ele perdeu completamente a confiança que ele tinha. Parece que o fato dele ir pro banco perdeu toda a vontade que ele tinha de querer jogar. Ele foi definhando. Hoje mostrou como ele definhou. Eu realmente não entendi ele ter entrado no lugar do Basso. O Basso tava bem. Olha o nível da partida do Basso no jogo contra o Flamengo. Você tira um cara que fez uma partidaça pra ele ser banco de um cara que não tá bem. E do lado direito também, da lateral. O Escobar jogou bem de lateral direito. Ai, mas ele não é da posição. Meu irmão, não tem nem comparação. O Souza é bem melhor que o Escobar. E hoje foi provado isso. E o Escobar é muito melhor do que o Igor Vinícius. Mas muito melhor. Eu prefiro o Guilherme de lateral direito que o Igor Vinícius, cara. O Luan Pérez foi mal também, tá? Ele tem um pouquinho mais de noção. A partida não foi boa, tá? Mas ele tem um pouquinho mais de noção quando o time tá com a bola no pé, ele tem que buscar a passe e tal. Então ele ajuda um pouco mais a construir. Então o lado direito, ele suprimiu a defesa toda. Óbvio, você cria uma dificuldade, porque o lado direito não fez nada no jogo. O lado direito da defesa do Santos. Nada. Não tinha ultrapassagem, não tinha chegada, não tinha troca de passes, não tinha confiança, não tinha acerto, completamente destruídos. O Luan Pérez sucumbiu junto com a defesa. Eu acho que o Souza ter se destacado positivamente e ser queimado pelo treinador, pra mim isso é queimar jogador. O cara é o melhor jogador do sistema defensivo, foi bem no ataque e na defesa, foi o melhor jogador da linha do time no primeiro tempo e ele é substituído. Ele sai durante o intervalo. De novo, a única explicação possível e aceitável para que o Souza seja substituído é ele ter sentido. Ele tá machucado, ele rompeu o ligamento, ele estourou a coxa, ele não vai conseguir jogar. Aí eu entendo a troca dele pelo Escobar. Porque em nenhum outro caso, se for só técnico, não faz sentido nenhum. Porque você bota um cara mais baixo, o que o Escobar tem a mais que o Souza? Sei lá, não vou falar força de vontade, porque eu acho que o Souza tem também, mas eu acho que é o espírito de combate. Talvez é um jogador mais aguerrido do que o Souza. Mas que não acho que é uma diferença absurda. Sabe? O Souza é mais técnico, mais veloz, tem leitura melhor de espaço, tem melhor drible, melhor passe, melhor ultrapassagem, tem uma boa cobertura. Eu não acho que o Souza falte tanto defensivamente comparado ao Escobar. Não acho mesmo. E continuo bancando. E eu não falo isso de hoje. Eu falo isso desde quando o Souza subiu. O Souza é melhor que o Escobar, eu falo isso desde o ano passado. O Souza é mais jogador que o Escobar. E falo com tranquilidade. O Souza é mais jogador do que o Escobar. Hoje ficou provado, escancarado. E eu não tô falando que o Escobar é ruim. Estou falando que entre ele e o Souza não tem escolha. É o Souza. Agora, do lado direito, o Escobar tendo possibilidade de jogar de lateral direito com o Igor Vinícius, é o Escobar por muito. Eu acho que o abismo, a diferença técnica entre o Souza e o Escobar, ela é menor do que entre o Escobar e o Igor Vinícius. O Escobar é infinitamente melhor que o Igor Vinícius. Mas muito. Muito, tá certo? Pituca. Bom, enfim, saiu o Souza, entrou o Escobar. Entrou muito mal. A partida do Escobar foi horrorosa. Ele foi o Igor Vinícius lateral esquerda. Ele foi péssimo. Melhor que o Igor Vinícius ainda. Porque pra ser melhor que o Igor Vinícius, basta existir, né? Eu existo e sou melhor que o Igor Vinícius. Ele é fraco, gente. Tá? Jogador muito ruim. Mas enfim, o Escobar foi muito mal, entrou muito mal. Participou ativamente de 2 gols que o Santos sofreu. Né? No primeiro eu não culpo ele justamente porque ele ficou com marcação dobrada e é difícil fazer a leitura de espaço. Por isso que eu acho ainda mais errado, porque o Souza tem 1,85m, ele brigaria pelo menos pelo alto com os dois ali, nessa situação. Mas eu acho que a maior falha foi do Zé Rafael no primeiro gol. No segundo não tem o que fazer. Falha do Escobar na cobertura e falha do Zé Ivaldo de ficar parado. Mas mérito do Mirassol por entender e saber ler os espaços, porque isso foi o que o Mirassol fez, tá? Pituca. Ele conseguiu ser pior do que o Zé Ivaldo e do que o Igor Vinícius.
O Pituca não contribuiu em nada ofensivamente no primeiro tempo e nem defensivamente. Nada. Nada. Todas as infiltrações do Mirassol no jogo, no primeiro tempo, a maioria foram pelas costas do Pituca. O senso de posicionamento do Pituca é menos 54. Eu não entendo. Ele era um jogador completamente diferente da ultrapassagem. Completamente diferente. Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Completamente diferente. O senso de espaço, a movimentação, a entrega física. A gente tá falando de um jogador idoso. O Pituca tem 32 anos. É extremamente possível a movimentação dele ser melhor. A entrega física ser melhor. E ele não entrega. O Pituca foi pro jogo, quando viu que o jogo tava difícil, ele voltou a se esconder do jogo. Novamente. O Pituca tem medo de jogar com a camisa do Santos. Ele tem mais medo de errar do que vontade de acertar. Um cara assim, com todo o respeito, ele não presta pra vestir a camisa de time nenhum. Não é só do Santos, não, é de time nenhum. Se o cara ele tem mais medo de errar do que vontade de acertar, ele não presta pra ser jogador. Com todo respeito, um cara que eu sempre tive carinho, cara. Mas não dá. Hoje foi provado que não dá. Eu acho o Schmidt fraco, mas ele participa mais do jogo que o Pituca. Ele se apresenta muito mais do que o Pituca. A bola vai passar no pé dele muito mais. Mas entre o Pituca e o Rincon, é o mesmo nível comparativo que eu fiz hoje com o Igor Vinícius Escobar. É um latifúndio de distância. E eu acho que o Rincon entrou mal, mas você vê que ele tem vontade de jogar. Ele se apresenta, ele tá sempre disponível. Ele é um cara que é sempre uma alternativa de passe pra construção. Pode reparar. Pode reassistir o jogo. É um martírio, mas pode reassistir o jogo. Olha o quanto o Pituca se apresenta, na verdade não se apresenta, e o quanto o Rincon se apresenta pro jogo. É completamente oposto, assim. Ó. É água e vinho, ó. Óleo e água. Né? Tem nem comparação. Bom, o Rincon entrou mal, não fez um grande jogo, mas o nível competitivo dele é completamente outro. A rotação dele comparado, um cara de quase 38 anos comparado ao Pituca, é completamente descomunal, tá? Zé Rafael fez um primeiro tempo razoável, tá? Eu acho que o Souza foi o único que falar, foi bem, fez um bom primeiro tempo. O Zé Rafael, logo da linha, logo depois do Souza, que eu aponto como um pouco melhor, porque sempre foi uma alternativa, um facilitador de jogo. Embora o Santos ofensivamente tenha ido muito mal. Tá? O David Washington entrou e não pegou na bola, basicamente, né? Não tem nem o que falar, não participou do jogo, não trocou passes, entrou ali para brigar dentro da área junto com o Tassiano, que até agora eu não entendi porque que ele existe no Santos, mas enfim, péssimo jogo do David Washington, mais um, né? Roleiser voltou mal, não foi bem, né? Também ficou encaixotado entre os marcadores ali do Mirassol, mas é aquela coisa. Eu prefiro alguém que peca pelo excesso do que quem peca pela omissão. O Pituca, que eu dei o exemplo aqui, ele peca pela omissão. O Roleiser, ele errou muitos lances de fato, mas sempre tentando fazer uma jogada, sempre tentando buscar uma alternativa de passe, sempre se movimentando, mesmo errando, não desiste do jogo, levanta a cabeça, tenta de novo e não desiste. Eu tendo a respeitar mais e querer mais um jogador que tem esse tipo de característica. Que é a mesma que eu falo do Neymar, mas falo do Roleiser. Não voltou bem, fez uma partida bem ruim. Eu acho que desde que ele foi. Que ele chegou ao Santos, acho que essa foi a pior partida do Roleiser. Mesmo no começo ali, que ele tava com umas certas dificuldades até se adaptar, né? Tudo bem que o Roleiser ele voltou agora, porque ele também ficou parado aí, mas ele não jogou bem contra o Mirassol. Ficou muito preso dentro do sistema defensivo do Mirassol, que foi muito bem, né? Barreal, eu achei o primeiro tempo fraco. Eu não teria tirado o Barreal. Eu teria colocado o Robinho Júnior no lugar do Guilherme e invertido o Barreal de ponta, mas talvez o Kleber Xavier pensar nisso foi muito complicado. O Barreal se movimentou bastante. Outro que peca pelo excesso, errou muitos lances. Teve chance, o Santos chegou com uns lances de perigo com o Barreal, logo no começo do jogo 0-0. O Barreal chegou, não conseguiu finalizar, né? Foi criando. O Barreal sempre aparece como uma alternativa. Escolheu mal no contra o jogo contra o Flamengo, hoje voltou a escolher mal a tentativa de finalização, mas não foi bem, tá? Mas eu nunca falo assim, pô, foi horroroso, péssimo, lixo. Eu acho que o sistema ofensivo ele foi muito suprimido pelo sistema defensivo do Mirassol, e aí o treinador tem que saber ler melhor o adversário que ele vai enfrentar. Porque a leitura do Guanais diante do Santos foi assim, espetacular, cara. Espetacular, tá? Entrou o Robinho Júnior, que eu acho que entrou bem, tá? Dentro das circunstâncias de que entrou, não fugiu do jogo, buscou sempre ser uma alternativa, se aproximou, driblou, fez tabela, né? Se apresenta pro jogo o tempo inteiro. Eu acho que ele realmente é um prodígio para o futuro.
Tem que ter cuidado com ele? Tem, mas ele tá se mostrando pelo menos um jogador de personalidade. Não foge do jogo. É o que, acho que uma das coisas que a gente pode tirar, né, apesar dessa desgraça que aconteceu hoje, é de positivo é o que o Robinho Júnior faz. Assim, ele se mostra um jogador disponível. Ele vai pra cima, ele não tem medo de marcador, ele vai pra cima, tenta a jogada, ele não é aquele cara que pega a bola na defesa e tenta sair driblando, ele tenta fazer as jogadas certas no terço final do campo, de ir pro drible, de ir pro X1, e eu acho isso uma qualidade. Então é um jogador muito interessante mesmo. Vai demandar mais tempo de treinamento e tal, pra se apurar, a parte física principalmente, mas eu acho que é um cara, é um moleque diferente, tá? Neymar, jogo ruim do Neymar, tá? Mas de novo, é a mesma coisa que eu falei do Rolezer. O jogo do Neymar não foi bom, mas ele se movimenta, ele busca o jogo. A parte boa é ele jogou o jogo inteiro, jogou os 90 minutos, não se escondeu do jogo, tava ali marcado, né? Não conseguiu fazer boas jogadas. Foi uma escapada ou outra que ele conseguiu em alguns momentos, sabe? De pegar a bola e partir para cima do adversário, tentar encontrar uma alternativa de finalização ou um passe em profundidade. Errou, inclusive, em escolhas como essa, mas sempre que é uma tentativa perigosa. Ele encontra o passe, o adversário consegue interceptar, ele faz a jogada diferente e às vezes não tem a ultrapassagem, né? Teve um lance assim no segundo tempo do Guilherme, que o Guilherme não faz a ultrapassagem, outro do Tassiano, sabe? Então, encontrou. Inclusive o lance do Tassiano estava impedido. Se o Tassiano tem um pouquinho mais de leitura de lance, o Tassiano tinha aproveitado ali e pelo menos uma expulsão ele ia cavar. Dava para ter segurado e dava para ter levado a jogada até o fim, porque o cara do Mirassol que faz a falta não é expulso porque o Tassiano leu muito mal e estava impedido, ele puxa levemente a camisa do Tassiano. Ele preferia se jogar do que tentar a finalização. Mas enfim, a partida do Neymar não foi boa. A única parte boa é ele continua aparecendo pro jogo, buscando alternativa, mas não é a mesma coisa de antes, óbvio, tá? E por ele ter jogado, aguentado fisicamente mais um jogo, e que ele pelo menos aguentou o jogo inteiro. Essa é a parte boa disso, tá? Mas partida muito ruim. Guilherme também muito mal mesmo, assim. Voltou nesse jogo a fazer aquilo que a gente sempre reclama. Para, dá aquela sambadinha e puxa a bola para trás. Só atrasa ataque. Para a bola, passou lateral, joga no lateral, mano. Pô, faz o simples, esse é o simples. Parou a bola, o lateral passou, joga no lateral para ele cruzar. Não, o Guilherme para e todas as vezes ele faz a mesma escolha. Para, dá aquela sambadinha e puxa a bola para trás. Ele não finaliza, ele não cruza, e o time todo do adversário volta para marcar. É uma delícia para o adversário. Para, samba, dá aquela tremidinha no corpo, que ele não dribla ninguém, dá aquela tremidinha no corpo, puxa a bola para trás ou toca para trás. Não constrói nada, né? O que ele acertou no jogo passado, ele fez totalmente errado nesse. E o Tassiano, que, cara, eu me recuso a analisar um Tassiano. De verdade, eu me recuso, cara. Me recuso. O que esse cara faz? O que esse cara faz? O Gabriel Bom Tempo perder espaço pra esse cara? O Gabriel Bom Tempo não ser usado pra esse cara jogar? Você tem que ganhar com técnica. Aproxima jogador que é bom. Jogo de futebol se ganha no meio de campo. Mirassol ganhou no meio de campo. E você vai enfiando atacante. Meu Deus, cara. E assim, gente que não tem... ai, mas o Tassiano entra pra ajudar na defesa. Atacante tem que atacar. A premissa de um atacante é o ataque. A premissa de um armador é armar o jogo. A premissa de um passador é passar a bola com melhor qualidade. Você botou o Tassiano pra fechar a linha de defesa porque você tirou o Souza e aí botou o Escobar tava mal, o Guilherme tava mal, você teve que corrigir a cagada botando outro cara para fazer mais cagada. Leitura de jogo péssima, cara. Eu acho que, de verdade, os jogadores foram mal, eu entendo, mas desde a escalação, que não foi essa que foi divulgada, a escalação que foi divulgada foi a mesma do jogo contra o Flamengo, desde a escalação o Kleber errou tudo. Absolutamente tudo. Então não tem desculpa. Do mesmo jeito que eu fiquei 50 minutos analisando a vitória e elogiando os acertos, nesse não tem desculpa. Errou tudo desde a escalação. Eu acho que a única coisa boa da escalação, e aí foi suprimido dentro da tática do Mirassol, foi ter colocado o Neymar no lugar do David Washington para a entrada do Rolezer como armador e ele se aproximando. Mas quase não teve infiltração nem do Barreal e do Guilherme. Poucas vezes o Guilherme aparecia ali no meio. Se é para alguém trombar, bota o Guilherme para trombar. Ou deixa o David Washington, cara. Porque é isso. Leitura de jogo péssima. Assim, leitura, entendimento do adversário completamente
anulado, nulo do Kleber Xavier, tá? E em nenhum momento quero desmerecer a vitória do Mirassol, porque eu não gosto de fazer argumento canalha, né? Tô apontando erros por parte de marcação, de falta de construção de jogo, mas de fato o Mirassol acabou com o Santos. Mereceu muito essa vitória, e uma vitória ainda mais contundente, né? O Kleber tava com esse orgulho de arrumei a defesa do Santos. Hoje ele conseguiu destruir uma defesa que ele tinha acertado. Então eu realmente queria uma explicação plausível para isso, porque até agora não faz sentido nenhum. Mas é isso, quero saber sua opinião. Diz aí nos comentários. Óbvio que vai encher de gente aqui e falar, ah, ele vai do Flamengo, né? Porque é um flacentrismo do caramba. E óbvio, né? Pode ter certeza que vai ter análise aí. Agora vai ter análise do Mauro César, agora vai ter análise do Neto, agora o Neto vai querer esmiuçar o jogo do Santos, agora ele vai falar com pena do Santos, porque é isso que ele faz. Quando quer falar do Santos é com pena. Aí ele dá espaço. Porque o Santos não merece passar por isso, que é o melhor time do mundo, e etc. Ele agora adora falar isso, mas só quando é pra ter pena. Se é pra analisar uma vitória, ele não vai falar. Então pode ter certeza. Segunda-feira tem análise do jogo do Santos aí. Merecida derrota de novo. Parabéns pro Mirassol, porque destruiu o Santos Futebol Clube. Deixe sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima e valeu.